Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de patologia. Hoje falaremos sobre as alterações do interstício e matriz extracelular, começando uma playlist focada apenas nisso. Essa playlist vai ser curtinha, vai ter 4 aulas e a última aula vai ser focada em amiloidose. Mas é claro que as alterações do interstício elas não podem simplesmente passar direto, né? É importante a gente entender o que é a matriz extracelular, para que ela serve e quais as possíveis alterações que podem acontecer nela e o que isso traz de patologia. O interstício, também pode ser chamado de matriz extracelular, constitui uma rede complexa e altamente organizada de macromoléculas que preenchem os espaços entre as moléculas dos tecidos. Essa estrutura não é simplesmente um preenchimento passivo, mas um componente ativo e essencial para a função tecidual. Entre as malhas dessa rede tridimensional, circula o líquido tecidual, que desempenha um papel fundamental na nutrição celular, banhando continuamente as células e retornando à microcirculação, sendo drenado pelos vasos linfáticos. A função essencial da matriz extracelular é a arquitetura tridimensional que define os limites anatômicos dos tecidos e contribui para as propriedades biomecânicas específicas de cada tipo tecidual. Substrato de adesão serve como superfície de adesão e migração celular, permitindo movimento e reorganização tecidual. Reservatório molecular atua como sítio de ligação para fatores de crescimento e hormônios, regulando sua disponibilidade. Organização tecidual. Cria um microambiente adequado e indispensável para a reorganização dos tecidos e estruturação dos órgãos. A composição da matriz extracelular. As macromoléculas da matriz extracelular organizam-se em dois componentes principais que trabalham de forma integrada: as fibras estruturais e a substância fundamental amorfa. Essa organização permite que a matriz combine resistência mecânica com flexibilidade e permeabilidade. As fibras estruturais são componentes fibrilares organizados que conferem resistência e elasticidade. Fibras colágenas, elas conferem resistência à tensão. As fibras reticulares, que dão um suporte mais delicado, e as fibras elásticas, que dão elasticidade e retração. A substância fundamental amorfa, complexo amorfo intimamente associado às fibras, formado por glicosinoglicanos e proteoglicanos, que criam um gel altamente hidratado no qual as proteínas fibrosas estão imersas. As macromoléculas da matriz extracelular. Proteínas fibrosas, colágeno e elastina formam as fibras colágenas, reticulares e elásticas que conferem resistência mecânica e elasticidade aos tecidos. Proteção e aderência. Lamina e fibronectina aderem às células da matriz extracelular, estabelecendo conexões críticas entre o ambiente extracelular e o ambiente intracelular. As proteínas organizadoras. Tenascina e entactina e udolina organizam a matriz e também participam na aderência celular. Glicosaminoglicanos e proteoglicanos formam o gel altamente hidratado, constituindo a substância fundamental, na qual as moléculas das proteínas fibrosas estão imersas. Células produtoras de matriz extracelular. A síntese e secreção da matriz extracelular é realizada por células especializadas, cada uma adaptada no seu tecido específico. Essa produção é um processo contínuo e dinâmico, respondendo às necessidades teciduais e os estímulos do microambiente. As principais células produtoras são fibroblastos, principal produtora do tecido conjuntivo, condroblastos,
principais responsáveis pela matriz cartilaginosa. Osteoblastos, sintetiza a matriz óssea. Odontoblastos, produz a matriz dentinária. Células epiteliais e musculares lisas podem produzir componentes das laminas basais. Alterações patológicas da matriz extracelular. Modificações dos componentes da matriz extracelular são encontradas em diversas doenças, refletindo perturbações nos processos de síntese, degradação e organização dos componentes matriciais. Essas organizações podem ter impacto significativo na função tecidual e na progressão das doenças. Importância clínica. Em algumas condições patológicas, como na amiloidose, as modificações do interstício constituem a lesão principal, sendo fundamentais para o diagnóstico e compreensão da doença. Colágeno, a proteína mais abundante. Ela confere 25% das proteínas corporais. O colágeno representa 1/4 de todas as proteínas do organismo humano. Ela tem 20 tipos de cadeias alfa, e são codificadas por genes distintos, 1000 combinações possíveis. As diferentes cadeias podem formar até 1000 tipos distintos de colágeno. Mas vocês lembram bem, quando colágeno do tipo 1, tipo 2, vai até 1000. Tipos bem caracterizados. Desses 1000 tipos, possuem apenas 11 que são bem definidos e estudados. A estrutura molecular do colágeno. Arquitetura em tripla hélice. A molécula de colágeno apresenta uma estrutura única e característica, formada por 3 cadeias de polipeptídicas do tipo cadeia alfa. Essas cadeias são enroladas entre si de modo semelhante a uma corda torcida, criando uma configuração helicoidal tripla. Essa organização, podia ter colocado uma foto aqui, né? Mas tudo bem. Essa organização confere ao colágeno propriedades biomecânicas excepcionais, combinando grande resistência à tensão com flexibilidade moderada. Vou ver se na próxima aula, se não tiver nenhuma foto dele nessa, eu vou colocar na próxima. Essa organização, a estrutura de tripla hélice é estabelecida por ligações de hidrogênio entre as cadeias e por modificações pós-tranducionais específicas. Vamos aos principais tipos de colágeno. Colágeno do tipo 1 forma fibras largas e é o mais abundante. Está na pele e nos tendões, ossos e dentes, e córnea e útero. Colágeno do tipo 2 forma fibras finas em tecidos cartilaginosos, cartilagem hialina, disco invertebral e humor vítreo. Colágeno do tipo 3 forma fibras finas e reticulares, a pele jovem, vasos sanguíneos e submucosas. E colágeno do tipo 4, que não forma fibrilas e organiza-se em rede, membranas basais, estruturas de filtração e associação em bandas. Organização fibrilar dos colágenos. Os colágenos do tipo 1, 2 e 3 formam fibrilas com diâmetro de 20 a 300 nanômetros, que posteriormente se organizam em fibras visíveis ao microscópio de luz, podendo atingir espessuras de vários micrômetros. Essas organizações hierárquicas conferem aos tecidos uma propriedade mecânica característica. O núcleo organizador. Colágenos do tipo 5 e 6 formam um núcleo central, em torno dos quais as fibrilas se organizam. As fibrilas principais. Colágenos do tipo 1, 2 e 3 formam as fibrilas, que constituem a estrutura principal. Organização das fibras. Em fibras. As fibrilas se organizam formando fibras visíveis ao microscópio de luz.
Vamos falar sobre os colágenos especializados. Colágeno do tipo 7 forma fibrilas finas e curtas chamadas fibras de ancoragem, que ligam firmemente a membrana basal ao tecido conjuntivo subjacente, essencial para a integridade de interface do epitélio conjuntivo. Colágeno do tipo 5 forma fibrilas finas organizadas em torno das células como colágeno pericelular, encontrado especificamente nos tecidos musculares lisos e estriados, onde forma o endomísio. Colágeno do tipo 6 forma fibrilas que se interpõem entre feixes de fibrilas colágenas do tipo 1 e 3, associando-as e contribuindo para a integridade estrutural da matriz. Colágenos do tipo 8 e 9, na verdade. É 8, 9, 10 e 11. Grupo específico especializado encontrado predominantemente em cartilagens, com funções específicas na organização e na manutenção das matrizes cartilaginosas. A síntese do colágeno, etapas intracelulares. Começa pela ativação gênica. Genes de cadeia alfa são ativados por fatores de crescimento. FGF-alfa, FGF-beta, interleucina 1, sintetizando o RNA mensageiro, que se dirige aos ribossomos do retículo endoplasmático rugoso. A síntese polipeptídica. As cadeias alfas, procadeias alfas, são sintetizadas nos polissomos e penetram nas cisternas do retículo endoplasmático rugoso, contendo sequência sinalizadora de peptídeos terminais e peptídeos terminais. A hidroxilação. Nas cisternas do retículo endoplasmático rugoso ocorre a hidroxilação da proteína e lisina por enzimas específicas na presença de oxigênio molecular e vitamina C, como cofator essencial. Formação do procolágeno. 3 cadeias associam-se através das pontes de sulfeto nos peptídeos terminais, formando a molécula procolágeno em estrutura de tripla hélice. Glicosilação no Golgi. O complexo de Golgi, moléculas procolágeno são glicolizadas em resíduos de hidroxilicina por transferases específicas. A síntese do colágeno, etapas extracelular. Acontece então a excreção celular. As moléculas procolágeno são transportadas até a membrana citoplasmática e excretadas para o meio extracelular. Acontece então a clivagem dos peptídeos. Procolágenos peptidases clivam os peptídeos terminais, convertendo o procolágeno em colágeno maduro. A formação de fibrilas. Moléculas de colágeno associam-se espontaneamente, formando fibrilas colágenas organizadas, ligações cruzadas. Lisil-oxidase catalisa a formação de ligações cruzadas entre os resíduos de lisina, estabilizando as fibrilas. Organização das fibrilas. As fibrilas organizam-se em fibras sob o controle dos fibroblastos, variando conforme o tecido. Controle fibroblástico. Os fibroblastos regulam todo o processo através da expressão gênica, síntese de proteoglicanos, organizadores e produção de lisil-oxidase. O papel da vitamina C na síntese do colágeno. Fator essencial. A vitamina C, o ácido ascórbico, atua como cofator essencial para as enzimas prolina hidroxilase e lisina hidroxilase durante a síntese de colágeno no retículo endoplasmático, bem lá na célula ainda. A hidroxilação da proteína e lisina é uma etapa crítica na síntese do colágeno, pois a hidroxiprolina e a hidroxilisina são fundamentais para a estabilização da tripla hélice de colágeno e para a formação de ligações cruzadas que conferem resistência às fibras. Excorbuto.
Nossa, eu quase esqueci desse escorbuto, né? A deficiência de vitamina C resulta em escorbuto, doença caracterizada pela síntese deficiente de colágeno, manifestando-se pela fragilidade capilar, hemorragias, má circulação de feridas e problemas gengivais. Essa condição demonstra dramaticamente a importância da vitamina C na manutenção da integridade dos tecidos conjuntivos. Agora, vou parar um pouco nisso, porque eu lembrei do escorbuto e eu quero falar um pouquinho sobre ele. Essa doença ela é muito conhecida em ambientes marítimos, por exemplo. É muito fácil você purificar a água do mar para beber, numa situação de estou no mar, estou num barco, o barco tem várias coisas, eu posso pescar. Eu não estou falando de uma situação grave, mas estou no barco e esse barco tem muitas coisas, né? Vara de pesca, etc. Aí você acontece algum problema no motor, mas você tem tudo o que você precisa para sobreviver. Uma forma de purificar a água, vara de pesca, peixes, etc. Você vai comendo, você tem comida, você tem alimento, você tem água. Mesmo assim, você morre depois de um tempo considerável. É uma doença muito comum na época do descobrimento, das grandes navegações, até eles descobrirem que precisariam levar vitamina C, limão, laranja para as viagens, para poder se recuperar desse tipo de doença. A vitamina C, ela não ocorre no meio marítimo em animal nenhum, porque na água o animal não precisa fazer a mesma alimentação do ser fora dela. Então, a pele vai sofrendo, ficando cada vez mais frágil. Se você pesquisar um pouco essa doença, a gente, quando for falar apenas dela, talvez no futuro, eu coloque algumas imagens, mas você vai ver que é uma condição extremamente drástica e que faleciam muito, muito nessa época, 1400 a 1600. Vamos falar de regulação da síntese de colágeno. O TGF-beta, que é o fator de crescimento transformador beta, é o principal estimulador da síntese de colágeno. Proteoglicanos participam da organização espacial das fibras colágenas. A lisioxidase é uma enzima essencial para ligações cruzadas e estabilização. O controle fibroblástico são fibroblastos que controlam a expressão gênica e organização fibrilar. O FGF-alfa é o fator de crescimento de fibroblastos, modula a proliferação e a síntese, e a interleucina 1, que regula a síntese de processos inflamatórios. A distribuição tecidual dos tipos de colágeno. O tipo 1, fibra larga, pele, ossos, córnea, útero, tendões e é o mais abundante. Do tipo 2, fibra fina, cartilagem, disco invertebral e humor vítreo. Tipo 3, também uma fibra fina, pele, vaso sanguíneo, submucosa e tecido reticular. Do tipo 4, forma rede, membranas basais, estruturas de filtração. Tipo 5, fibrilas finas, colágeno pericelular, endomísio muscular. Tipo 6, fibrila, tecidos colágenos 1 e 3, a função conectiva conecta o tipo 1 ao tipo 3. O tipo 7 faz a ancoragem, que faz a junção dermoepidérmica abaixo dos epitélios escamosos. E do tipo 9 ao tipo 11 estão associados, né? São cartilagens associadas ao tipo 2 e 11. Fibrilas colágenas, organização hierárquica. A organização do colágeno segue uma hierarquia estrutural precisa, desde o nível molecular até as estruturas visivelmente macroscópicas.
Essa organização é fundamental para as propriedades biomecânicas dos tecidos. A tripla hélice. 3 cadeias alfa enroladas de 1,5 nanômetros. As moléculas. Tropocolágeno, até 300 nanômetros de comprimento. Fibrila, agregador molecular, de 20 a 300 nanômetros. A fibra, feixe de fibrilas, de 1 a 20 micrômeros. E o feixe de fibras, estrutura tecidual macroscópica, que dá para você ver de longe. Importância clínica das alterações da matriz extracelular. Doenças, vamos dar alguns exemplos dessas doenças, né? As modificações dos componentes da matriz extracelular estão presentes em numerosas condições patológicas, desde processos inflamatórios crônicos até neoplasias malignas. Em algumas doenças, a alteração da matriz extracelular constitui a própria essência da patologia. A amiloidose, deposição patológica de proteínas fibrilares. Fibrose tecidual, excesso de deposição de colágeno. Doenças do colágeno, defeitos genéticos na síntese do colágeno. Cicatrização patológica, queloides e contraturas. E neoplasias, que é remodelamento da matriz extracelular. Vamos fazer a conclusão dessa primeira aula, a gente só vai ter mais 3 depois dela. A matriz extracelular representa muito mais do que um simples arcabouço estrutural, constituindo um componente dinâmico essencial para a homeostase tecidual, compreensão detalhada de sua composição molecular. Processos de síntese e organização é fundamental para entender tanto a fisiologia normal quanto os processos patológicos. A complexidade molecular, múltiplos tipos de colágeno, proteínas de aderência e proteoglicanos trabalham de forma integrada. A regulação sofisticada. Fatores de crescimento e enzimas específicas controlam síntese e organização da matriz. E a relevância clínica. A alteração da matriz extracelular são centrais em diversas doenças, oferecendo alvos terapêuticos potenciais. Então, a gente termina por aqui. Eu peço desculpas porque eu me enrolei muito hoje, não especialmente. Me enrolo em várias aulas, diga-se de passagem, porque eu ainda tenho muito que treinar em algumas palavras. Mas estamos indo, né? Muito obrigada por ver até aqui. Vejo vocês na próxima aula. Um abraço.